Aleluia, Deus é bom. O tempo todo Deus é muito bom. Vamos orar pelas ofertas. Pai, nós abençoamos ofertas e ofertantes. Abençoamos Tua igreja, Teu povo. Abençoamos nossas células, as casas que nos recebem. Abençoamos os líderes em treinamento. Abençoamos supervisores. Abençoamos nossos pastores de rede, líderes de ministérios, pastores dessa casa. Nós abençoamos o Teu povo que aqui se reúne, Pai. Te louvamos por Teu cuidado, Senhor, e declaramos provisão do Senhor para o Teu povo. Nós abençoamos ofertas em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 68. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 5, 68. A partir do 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha que tremendo. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. E eu quero compartilhar sobre isso, do cativeiro para a prosperidade. A Bíblia usa muitas vezes a figura da libertação do povo de Israel, do Egito, trazendo a ideia, mostrando um exemplo para nós de como Deus tira do cativeiro para a prosperidade. Então, o Egito, inclusive, ficou como sinônimo do nosso passado, né? Deus me tirou do Egito, tirou do lugar de cativeiro. Deus usa essa ideia como figura de libertação. E como isso se aplica a nós? Tem alguns aspectos bem interessantes, né? Quem são esses cativos? Então, a Bíblia fala do Egito, a Bíblia fala de cativos na Babilônia, mas a verdade é que para nós hoje é a figura do pecado que escraviza. Quantos de nós escravizados na alma por traumas, por vivências, escravizados na mente por lembranças absurdas, escravizados no físico com doenças que se instalaram e limita, né? E traz bloqueios absurdos. A Bíblia fala muito claro que o pecado escraviza. Nós vamos ver alguns textos. Olha o que diz o Evangelho de João. Bora lá. Cadê aqui? Vamos para o João. João capítulo 8, o versículo 34, ele diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. 8, cadê onde eu estou? 8:34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Provérbios no capítulo 5, vamos lá? Provérbios 5, o versículo 22, ele diz assim: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Quando aqui o salmista fala do cativeiro para a prosperidade, ele mostra que tudo aquilo que nos escraviza impede a provisão de Deus. Tudo aquilo que nos escraviza impede a prosperidade do Senhor.
Tudo aquilo que nos escraviza impede a alegria, o fluir da saúde, o fluir da graça. São impedimentos. Olha o que diz Pedro na segunda carta. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 19: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Nós estamos falando de tirar do cativeiro para a prosperidade. E aqui, um dos nossos apóstolos está dizendo que aquelas pessoas, olha o que diz o 18: pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E um último texto aqui, Romanos, no capítulo 6, olha o que ele diz. Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O nome disso é o quê? É graça. Está debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado leva à morte, ou da desobediência leva à justiça. Queridos, Paulo está orientando aqui a igreja de Romanos, que era uma sociedade de escravos. Escravos em muitos sentidos, queridos. Escravos de doença, escravos de medo. É o que acontece hoje, né? Escravos de complexos, escravo do dinheiro, de vícios, escravo da pornografia, do adultério, das obras da carne, das paixões, escravo de novela. Eu acho que tem pessoas que substituíram pelo Zap agora, né? Mas começava no Vale a Pena Ver de manhã e ia até tarde da noite. Uma coisa de louco. Impressionante. Escravo, queridos. Escravos de armadilhas do diabo. Nós temos um Deus que pode nos tirar da escravidão para a prosperidade. E a prosperidade aqui não está falando apenas de coisas financeiras, mas de provisão também. Queridos, então, quem é que tira do cativeiro? Quem é que tira os cativos? É o próprio Deus. Eu e você não conseguimos fazer isso. Por nós, porque jejuamos, porque oramos, porque fugimos do pecado, porque lemos a palavra. Tudo isso é maravilhoso e devemos fazer. Mas por nós mesmos, nós não saímos do cativeiro. É Deus quem tira. Vamos ver alguns textos que mostram isso? Olha o que diz Êxodo. Eu trouxe uma Bíblia com letra grande, mas aqui é mais rápido para achar. E aí eu vou aqui ter umas letrinhas. Vamos lá. No capítulo 3... olha o que diz o verso 7 e 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eu vi o clamor. Deus escuta a oração. Deus escuta o nosso choro. Deus escuta o nosso planto. Deus nos vê quando choramos e clamamos por uma interferência do céu. Ele vê e Ele age.
Muitas vezes nós não estamos vendo a resposta, mas a resposta está vindo. A Bíblia deixa claro isso, o caso de Daniel. Ele se propõe a jejuar, ele se propõe a buscar o Senhor, e começa a demorar, e o que ele faz? Persevera. É aonde muitos de nós falhamos. Eu estou buscando, já tem 15 dias. Comecei de manhã, estou até à tarde buscando. Às vezes não fez nem um dia, a pessoa já está cansada querendo mudar. Nós desistimos. E um dos segredos da palavra de Gênesis a Apocalipse chama-se perseverar. Jesus perseverou. Paulo, diante de todos os obstáculos que encontrou, perseverou. E aqui esse povo, mesmo sofrendo, escravizado no Egito, humilhado de uma forma absurda, eles continuaram buscando o Senhor. E Deus ouviu. Nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que se importa, é um Deus que age em nosso favor. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 9. Bora lá? João 9, 25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Jesus havia tocado nele. E ele não estava nem aí, não sabia muito bem quem fez o milagre. Olha, o que ele faz, o que ele não faz, de onde ele é, de onde ele não é, não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. Sabe, queridos, quando a gente se converte, eu lembro que a gente fica num fogo, que o pessoal faz perguntas que você não sabe responder, né? E aí você fala assim, eu não sei te dizer uma coisa, eu sei, eu era assim, e ele fez isso na minha vida, não é? Eu me lembro que para alguns professores na faculdade eu tive essa conversa. O cara vinha com umas coisas tão, não sei de onde tirou aquilo, sabe? E eu não sabia responder, eu dizia, uma coisa eu sei, e eu estava assim, e ele mudou a minha história. Isso eu tenho certeza. Este cego não saberia dizer exatamente quem era Jesus. Ele poderia dizer, ele me curou. Eu não via, agora eu vejo. Do cativeiro para a prosperidade. Olha o que diz Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser liberta daquilo que a prendia? Olha que interessante, queridos. Os homens questionando, os religiosos, tá? Questionando Jesus porque curou no sábado. E Jesus diz, não deveria essa mulher que há 18 anos estava escrava, mas ela teve um encontro com Jesus e teve a sua vida mudada. Ele tira do cativeiro para a prosperidade. Atos, capítulo 12, olha o que diz, o verso 12. Vamos ler alguns versículos aqui. A partir do 17. Mas ele, fazendo-lhes sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Queridos, esse capítulo fala da ocasião em que Deus faz um milagre incrível. Incrível. Um anjo vem e abre a porta e põe em liberdade os apóstolos. Sabe, queridos, quando nós decidimos louvar o Senhor na dificuldade, Ele se agrada tanto que Ele faz um milagre. Quem aqui já teve essa experiência? Um momento tão ruim,
De repente você começa a cantar, começa a adorar, e de repente aquele problema ficou tão pequeno. De repente você sai daquele lugar de depressão, sai daquele lugar escuro, e você começa a sair para a vida. Porque o próprio anjo do Senhor vem e muda o lugar, muda o ambiente. Ele tem o poder de mudar o ambiente. Ele nos tira do cativeiro e nos põe em prosperidade. Colossenses, só mais esse texto aqui. Colossenses, quando eu digo aqui é só nessa parte, tá? A gente tem bastante texto ainda, muita calma nessa hora. Colossenses, no capítulo 1, o versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Uau! Queridos, se nós tivéssemos entendimento de que espiritualmente falando, nós deveríamos estar vivendo uma realidade muito diferente do que os nossos olhos enxergam, porque espiritualmente falando nós somos transportados para regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso fala de lugar de autoridade, isso fala de lugar de governo, lugar de decisão, lugar de posição. Queridos, eu e você precisamos entender que quem tira o cativo para a prosperidade é o próprio Deus, através do Espírito Santo, através do que Jesus fez na cruz. Ele tem o poder de tirar e mudar o quadro. Ele tem esse poder. Aleluia. Deus em Cristo Jesus vem e quebra grilhões, quebra cadeias, destrói ferrolhos, destranca portas, desata impedimento. Ele tem o poder de fazer. Eu e você precisamos crer que o nosso Deus é um Deus de milagre, e Ele não vem com um jugo pesado. A Bíblia diz que o jugo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então quando ele vem, ele remove a carga pesada e traz um refrigério, e traz um bálsamo tão incrível. Não há fortaleza que o nosso Jesus não tem o poder de destruir. Não existe amarra que ele não tem o poder de arrancar. Não existe empecilho para o nosso Deus. Sempre que eu falo de fardo, eu tenho lembrado o dia que eu recebi Jesus. Um jovem de 20 anos, infeliz pra caramba, encucado com um monte de coisa, com um monte de traumas. As maldições do meu pai estavam vindo sobre mim com uma pressão absurda. E eu me sentindo um ninguém, que não ia conseguir nada na vida, desempregado há 1 ano e meio. Vocês já ouviram isso um monte de vezes, né? Mas deixa eu dizer uma coisa: a paz que eu senti quando Jesus entrou na minha vida, uau, não tem preço. Não tem preço. Acordei, isso aconteceu na madrugada. Quando eu acordei, meu pai gritando que tinha que levantar logo, lavar mandioca, colher tangerina. A gente vendia tudo isso na cidade, né? Então, antes de ir para a escola, nós fazíamos tudo isso antes de ir para a escola. Então, sempre acordei 5 e pouco. Mas acordei com uma alegria que eu não sabia de onde vinha. Uma paz. E a Bíblia fala que é uma paz que excede o entendimento, né? Não tinha mudado nada. Meu pai, a quem eu odiava, continuava ali. Estava na mesma casa. Estava com os mesmos problemas, mas agora eu não estava mais só. Tinha um Jesus habitando em mim e me dando uma certeza de que Ele ia mudar o quadro. Isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso demais. O versículo 2 do Salmo que nós lemos diz assim: como se dissipa a fumaça, assim tu
os dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os seus inimigos. Uau! Deus faz assim. E os inimigos que pareciam ser invencíveis, eles já não existem mais. Queridos, é Deus que faz, através de Jesus Cristo, esse poder de tirar do cativeiro. Não sei qual é o teu cativeiro, se é medo, se é vício, se é traumas, se é ódio, se é rejeição, se é rebelião, se é espírito de suicídio, de morte. Eu não sei qual é o teu cativeiro, eu sei de uma coisa: o Jesus que tem o poder de tirar está aqui, que tem o poder de transformar, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, e é Ele quem promove essa cura. E às vezes eu já conheci Jesus, já experimentei Jesus, mas ainda tem algo que me prende. Isso é muito comum, queridos. É muito comum. Porque tudo é pela fé. Mas tudo tem uma medida de fé para ser vencido essas situações. Eu tive essa experiência com Jesus, mas levaram 3 meses para o ódio do meu pai e de uma professora sair de dentro de mim. Na verdade, ele já tinha tirado, né? Estava só na minha cabeça o negócio. Mas 3 meses depois, eu tive uma segunda experiência impressionante. Eu passei um dia embriagado com a presença do Espírito Santo. Minha família ia, nós tínhamos uma chácara bem pertinho da cidade, e a gente nunca podia deixar sozinho. Senão a galera da periferia descia e levava tudo. Então nunca podia ficar sozinha a chácara, né? Sempre tinha uma fruta ou outra, né? Muita verdura, legumes. E eu estava querendo ficar sozinho. Eu falei, gente, vocês podem ir, eu fico cuidando da chácara. E foi todo mundo. E bem cedinho, armei uma rede debaixo do pé de manga que tinha próximo de casa. E eu deitei na rede, eu comecei a falar com Deus, levei um radinho lá. Foi uma dificuldade para sintonizar uma rádio que tivesse alguma música evangélica. Não, você não está entendendo, Diogo. Eu estou falando radinho, mas na verdade o trem era mais ou menos desse tamanho assim. Esses dias eu vi esse radinho na casa do meu cunhado. Eu vou pegar aquele radinho para mim. É uma herança aquilo. E eu comecei a ouvir louvores. E eu comecei a falar com Deus. Deus, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar meu pai. Mas eu não consigo. Eu não consigo. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Mas você pode dizer que perdoa. Você pode confessar que você quer perdoar. Você pode declarar que ele está perdoado. Eu não te perdoei. Eu não te recebi. E o Espírito Santo foi me ministrando. Queridos, quando eu consegui falar que eu perdoava meu pai, que eu perdoava aquela professora, olha o nome da sujeita, Durene. Falei, isso não vai durar, que eu vou botar fim nesse negócio. Mas naquele dia, queridos, o Espírito Santo veio e arrancou. Eu senti se desligando do meu corpo, raízes de amargura, desligando. E saiu pela minha boca, literalmente eu senti saindo algo. E de repente eu senti assim um alívio. E o primeiro pensamento que veio meu pai, e eu comecei a ver quantas qualidades o cara tinha. Porque quando você odeia, você só vê defeito. Quando você se odeia, você só vê falha. E eu comecei a ver quantas qualidades, né? Nós éramos só em 12 irmãos de mesmo pai e mãe, já tinha 2 no primeiro casamento, mas já tinha falecido pequeno. Mas assim, que morava com a gente, sempre tinha 4, 5 morando com a gente. Impressionante. Passava lá perto de casa, não tinha onde ficar, meu pai arrumava um jeito, ficava trabalhando e ia morar com a gente. Então sempre foi um batalhão, né? Sempre teve um batalhão dentro de casa. Mas nesse dia eu estava sozinho e o Espírito Santo me tomou de uma forma tão impressionante. Eu chorava, eu ria, eu levantava da rede, eu dava uma volta, eu voltava, deitada na rede. Eu passei o dia, eu não vi a hora passar, eu não almocei, eu não comi nada. Fiquei um dia embriagado com a presença do Espírito Santo, porque quando ele vem, ele muda tudo.
Agora, eu e você precisamos perseverar em querer viver a mudança que Ele tem para fazer, porque Ele quer fazer, amém? Salmo 40. Vamos ver aqui, que agora o negócio que já mudou tudo aqui. Ah, meu pai. Vamos lá, tem que começar com a senha. Você liga o trem. Ai, ele depois você precisa mudar, me ajudar, Felipe, deixar assim muitos minutos sem voltar. Vamos lá, eu falei o que nós vamos ler? Salmo. Pode ser 40, vamos lá. Não tem 40 aqui? Tem. Tu és bom, Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele tem o poder de fazer isso. Gente, eu fui um adolescente que eu tinha vergonha de ir com a Bíblia na igreja. Então a gente colocava a Bíblia na bolsa da minha mãe e pegava lá na igreja. Mal terminava o culto, a Bíblia estava de volta na bolsa dela. Quando saía com Bíblia, era aquela Bíbliazinha, sabe, assim, uma mini. Você põe no bolso e nem coloca a mão assim por cima, segurando. Mas quando eu conheci Jesus de verdade, não era desse tamanho, mas era quase isso aqui. A Bíblia que eu levava para a faculdade. Levava a minha Bíblia e colocava em cima da minha mesa. Eu pensei, o que é isso, Santírio? Esse aqui é o manual do fabricante. Como assim? Gente, eu tive a oportunidade de evangelizar meus amigos. Fui um tranqueira antes dessa conversão. Não, eu não fui tão perdido não, gente. Eu era gente boa. Mas, depois que eu conheci Jesus, eu tive a oportunidade de testemunhar para os meus colegas. E eu tive, graças a Deus, sem nenhuma soberba, eu tive o privilégio de ouvir meus colegas falarem, esse camarada mudou. Porque eu era até julho. E quando eu voltei das férias, eu era outro. Porque Jesus tinha entrado na minha vida e feito uma mudança tão linda, queridos, tão linda, tão visível, que eu pude testemunhar desse Jesus que me alcançou. Agora, eu e você precisamos entender uma coisa. Isso eu quero que você repita comigo. Diga, Deus tira do cativeiro para um propósito. Eu e você precisamos entender isso. Porque muitas vezes a religião nos faz nos conformar com um lugarzinho na igreja, em ajudar um pouquinho aqui, uma coisinha ali, e a vida passa, e nós não entramos no propósito de Deus para nós. Porque ficamos parados. E a religião faz isso. Ela nos faz nos acomodar. Agora, eu e você precisamos entender, fomos tirados do cativeiro para um propósito. Deus tem um propósito com a tua vida. Ele nos arranca da miséria, da ignorância, da superstição, do medo, da dúvida, da desgraça, do rancor, da rejeição. Ele nos arranca do ódio, ele nos arranca com propósito. E não é apenas nos mudar, queridos, fazer com que a felicidade chegue e se instala. E comigo foi assim, queridos. A felicidade chegou e instalou. Jesus tem nome, é alegria o nome de Jesus. Eu dizia para Jesus assim que eu queria ser alegre, igual meu pai quando ele tomava o primeiro litro. Porque quando meu pai era um cara meio calado, quieto. Mas depois que ele tomava o primeiro litro, ele ficava muito legal. Ficava um cara muito joia. Conversador, brincalhão, muito joia. Não tinha tempo ruim para ele. O problema é que ele não parava no primeiro litro, né? Aí no final da tarde já estava insuportável, velho.
Mas eu falei, Jesus, eu queria ter essa alegria dessa primeira fase, sabe assim? E Jesus fez isso. Hoje, eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar. Entende? Eu vou conforme o ambiente pede, tranquilo, de boa. É verdade. Eu vejo pessoas se descabelando, né? Eu vou me enforcar num pé de cebolinha. E outra, né? Aí eu vejo outro fazendo uma tempestade num copo d'água e sofrendo, porque ele gira, e aquela água gira e ele fica desesperado, porque parece que está uma tempestade acontecendo. Eu fico sem entender. Deus os tirou com um propósito. A alegria do Senhor na tua vida precisa ser contagiante. A graça do Senhor nas nossas vidas precisa ser contagiante. Alguns Deus tirou da mendicância, da miséria, da desgraça. Outros mesmo com muitos recursos financeiros, mas Deus tirou de uma vida miserável emocionalmente, uma vida miserável fisicamente, porque tem dinheiro, mas não tem saúde. Então, independe do problema, da onde estava cativo. O que importa é que foi tirado para a prosperidade, para cumprir um propósito, porque Deus estabeleceu um propósito para cada um de nós. Vamos ficar em pé. Prosperidade, queridos, nos lembra muito dinheiro, mas eu quero que você pense, além de dinheiro, de uma casa bonita, de um bom carro, eu quero que você pense em prosperidade, olhando para a alegria do Senhor, que é uma força tremenda, olhando para a salvação que Ele liberou sobre a tua vida, um chamado tão lindo que Ele tem para você, uma vida de vitória, que é o que garante a palavra para nós. Nós podemos experimentar muitas lutas, é verdade, mas já há uma palavra de vitória liberada, há uma certeza dessa vitória. E a Bíblia fala que o inimigo está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que esta é a posição. Por quê? Porque você é bom, porque eu sou bom, porque nós oramos? Não, porque Jesus fez isso, e se Ele habita em mim, ali é o lugar do cão. Não é por mim que Ele está ali, é pelo Cristo que habita em mim que Ele está ali. Entende isso? E isso é uma realidade espiritual. E é uma realidade que eu e você precisamos lembrar para nós mesmos que Jesus já venceu. Eu quero orar por você. Não sei qual é ainda a área que você pode estar cativo. Cativo à miséria, cativo ao medo, cativo à insegurança, cativo ao ódio, à falta de perdão, cativo à mentira, cativo à pornografia, cativo... Não sei qual é o teu cativeiro. Uma coisa eu sei, aquele que liberta está aqui. E Ele pode mudar esse quadro. Aquele que tem o poder de tirar do cativeiro e te declarar um propósito do porquê Ele tirou. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. E eu quero orar por você agora. Eu quero que você crê no teu milagre. Eu quero que você confesse agora diante do Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me tire deste lugar. E fala para o Senhor qual é o lugar. Talvez sejam prisões físicas, prisões mentais, prisões emocionais, prisões financeiras, prisões espirituais. Não interessa. O Cristo que tem o poder de mudar isso, Ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Fale com Ele. Nós vamos liberar uma oração sobre a tua vida, Pai. Nós colocamos este povo diante do Senhor, que com todo um tempo de frio, de chuva, decidiu vir à tua casa. E o Senhor nunca nos deixa voltar vazios, porque a tua palavra, ela cumpre o propósito sempre. Então, Pai, eu clamo agora, toca na vida daqueles que estão agora colocando diante do Senhor
qualquer área de cativeiro, porque o Senhor tem o poder de mudar o quadro. Tem alguém aqui que precisa receber Jesus? Vem aqui, eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui sem Jesus, vai sair com Ele, se você o receber. Ele tem o poder de fazer isso. Tem alguém? Se tiver, vem aqui, eu quero orar com você. Pai, visita meu irmão, minha irmã, que precisa de um toque no físico, porque há um problema de saúde que escraviza. Pai, meu irmão, minha irmã, que tem um problema nas emoções, porque há um medo, há um pânico, há uma dor nas emoções, por maus tratos, por violência, por abuso. Há um cativeiro que precisa ser destruído agora. Eu oro por cativeiros mentais, aprendizado que gerou fortaleza na mente, lemas familiares que gerou aprisionamento mental. Faz isso agora, Espírito Santo. Começa a tirar desse cativeiro. Eu oro por libertação, por cadeias espirituais sendo destruídas agora. Pai, nós cancelamos toda palavra maldita liberada por autoridades sobre nossos irmãos, palavras malditas liberadas pelos pais, avós, professores, patrões, autoridades. Nós cancelamos agora, Pai, obras de macumba, umbanda, quimbanda, magia negra, voodoo, tudo que foi celebrado pelas trevas contra pessoas que estão aqui e que têm aprisionado. Sejam destruídas agora essas cadeias, sejam canceladas agora essas amarras. Declaramos destruídos, aniquilados agora essas fortalezas, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós mandamos embora espírito de bancarrota, pessoas que têm tentado prosperar e do nada paralisa, têm tentado vencer financeiramente, mas sempre acontece uma bancarrota, sempre volta a estaca zero. Pai, que essas fortalezas sejam destruídas agora, que essas fortalezas financeiras sejam destruídas agora, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu tens o poder de quebrar fortalezas, de destruir essas fortalezas. Fortaleza do medo, da depressão, fortaleza dos vícios, vícios sexuais, vícios do álcool, das drogas, vícios da mentira, vícios do roubo, vícios de comprar, vícios de gastar. Que essas amarras sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de maldição contra esses demônios, liberamos uma palavra de maldição contra esses cativeiros. Sejam destruídos agora, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Prosperidade é ter o teu nome escrito no livro da vida. Prosperidade é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso também é prosperidade. Prosperidade é ser fiel ao Senhor. Isso é prosperidade. Prosperidade é ser um abençoador. Muitas vezes nós ficamos esperando para ser abençoado, mas prosperidade é você poder abençoar. É você poder liberar uma bênção. Você já pensou, Ângelo, você vai receber uma coroa de justiça, porque o Senhor vai liberar sobre nós. Isso é prosperidade. Prosperidade é conquistar a eternidade com o Senhor. Isso é prosperidade. É dinheiro também,
é ter um bom carro também, é ter casa também. Mas a Bíblia chama para que eu e você coloque muita coisa acima disso, porque isso vai ficar e isso passa. Vem uma mudança no plano econômico e isso some. Eu vi esses dias uma reportagem que eu chorei junto com a pessoa. A Cracolândia mudou de lugar e foi para um lugar onde era a moradia o trabalho e a moradia de uma pessoa já idosa. E agora ela já não pode mais entrar e sair de casa. Porque eles estão ali, pegando tudo, consumindo tudo. Já tinha perdido um monte de celular. Não pode sair com nada. Prosperidade espiritual é muito superior a isso. Porque essas coisas podem sumir assim, de repente. Mas aquela que nós conquistamos pelo relacionamento com o Senhor, ninguém tira. Agora Deus quer que você seja frutífero. Que a prosperidade que Ele liberou sobre você dê fruto e alcance outros. Não é assim que acontece com a prosperidade financeira? Papai foi abençoado e de repente pode me dar uma casa, pode me dar um carro, posso ter uma herança. A prosperidade atinge outros. Uma característica da prosperidade é que ela tem o poder de multiplicar. E espiritualmente falando, a prosperidade que paira sobre nós, ela precisa dar fruto. Senão é uma prosperidade doente, porque ela não frutifica. Entende isso? É muito importante. Queridos, esse versículo que nós lemos, Salmo 68, 6, precisa ser vivenciado por nós, do cativeiro para a prosperidade. Nós precisamos frutificar. É o que Deus tem para nós. Quero orar por você. Obrigado por ter vindo. Eu achei que... Falei, meu Deus, vamos estar lá nos 3, 4 hoje. Paz, igreja. Amém. Eu quero dar um testemunho. O pastor está falando de prosperidade e de pessoas prósperas. E eu queria dar um testemunho de uma pessoa que está aqui. Eu sei que isso não vai mudar nada em relação à nossa amizade, porque não é puxação de saco, nada disso. Mas é a vida do André, tá ligado? O Juninho. Porque muitas vezes eu estava na rua, isso não é vergonha para mim, né? Isso aí todo mundo sabe. Estava na rua drogado, passava na casa dele do nada e o cara preparava um banquete para mim, tá ligado? E uma coisa que eu aprendi na Bíblia, que Deus prepara um banquete, tá ligado? Hoje de manhã ele preparou um banquete para mim. E aquele dia ele preparou lá na casa do André, tá ligado? Muitas vezes eu falei isso na célula, falei em vários lugares, mas nunca falei assim na igreja. E às vezes eu estava lá, não estava falando nada com nada, e o cara parava para me escutar. Eu creio que qualquer um de vocês for na casa dele, ele tem um banquete preparado lá. Sendo você para ir lá só para visitar ele, ou você na situação que eu estava também, sabe? Porque era muito triste, porque eu estava com fome mesmo. Muitas vezes eu estava com fome. E não foi uma vez ou outra, dele ponhar um café e ainda oferecer a janta ainda, tá ligado? E isso aí, eu ia embora, eu conseguia ter força para ir embora. Eu acho que se eu não passasse ali e não comesse alguma coisa, era perigoso, tipo, eu cair na rua, tá ligado? De tanta fome que eu tava. Fome mesmo, tá ligado? E isso hoje em dia eu procuro viver um pouco disso também, sabe? Quando eu vejo... Esse dia eu estava ali na Feira da Luz, sentado ali, numa terça-feira, acho que retrasada, e eu estava sentado e pensando assim, comendo um pastel de R$10 lá, eu estava pensando, nossa... Recebi, vou pagar tal coisa, vou pagar tal coisa. E do nada, pelas costas, chegou uma pessoa assim e falou assim, tô com fome, paga um pastel para mim? Daí na hora eu olhei, eu ia falar, não, eu não falei não, eu peguei assim, como que é seu nome? É uma mulher. Daí ela falou, meu nome é tal, nem lembro. Daí ela sentou, eu falei, não, espera um pouquinho. Daí eu dei mais uma mordida no pastel e o Espírito Santo falou assim, pô, você vai esperar a mulher ficar ali te olhando, você comendo, sendo que você vai pagar o dinheiro, você vai ficar retendo o dinheiro, você vai pagar de qualquer jeito e tal.
Daí eu falei assim, não, tá errado. Eu falei, moço, dá um pastel ali para ela ali e tal. Paguei um pastel para ela. Esses dias também um cara tava fazendo umas entregas ali no Santiago, o cara alagoano desceu de um carro, eu nem vi ele descendo do carro. Sei que ele desceu, aí ele chegou assim e falou assim, quer comprar um queijo? Já arrancou um queijo e falou assim, você ganha goiabada também, R$20. Daí eu falei assim, sério? Ele falou sério. Daí eu falei, tá bom, vou comprar. Paguei no Pix. Daí ele falou assim, cara, você acredita que eu acabei de descer do carro ali? Falei, nem sei onde que eu vou vender, já vendi um queijo para você e tal. E Deus tem me mostrado muito isso, cara. Está sendo bênção demais na minha vida. Amém? Glória a Deus. Somos chamados para abençoar, né? Então, sempre que nós somos abençoados, fica uma lição tremenda, né? Eu também tenho que ser abençoador. Não é? É sempre assim. Vou lá comer um pastel. Vamos agradecer. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, porque sua bondade dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos tirou do cativeiro para a prosperidade. Ensina-nos a ser espiritualmente prósperos. Ensina-nos, ó Deus, a cumprir o propósito para que fomos chamados. Abençoamos a tua igreja, que a tua bênção se estabeleça sobre o teu povo e que nós sejamos sempre gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.